Vamos agora trazer informações da capital com a agenda dos candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina. Começando com Fábio Novo, Elivaldo Barbosa. O candidato Fábio Novo tirou amanhã hoje para articulações, conversas com candidatos a vereador da base aliada, ou seja, dos partidos que apoiam a candidatura majoritária do PT, mas fez aí projeções em relação à disputa já no primeiro turno e também com críticas à gestão municipal. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Fábio Novo não acredita em disputa polarizada no primeiro turno e critica a gestão municipal. Eu não acredito, porque o que eu ando e escuto por Teresina são muitas reclamações. Eu acredito que a verdadeira manifestação vai nascer das urnas. Para o candidato petista, a situação dos mercados públicos é caótica. Os mercados da cidade, eles merecem um novo olhar. Nesses 40 anos de gestão tucana, o que a gente vê são mercados muito ruins. São situações assim muito tristes. Em todo lugar que você vai, mercados, eles falam muito da nossa história e da nossa cultura. Mas aqui em Teresina é diferente. O que a gente vê são mercados abandonados. Elivaldo Barbosa, o candidato Fábio Novo, que durante a campanha eleitoral a propaganda eleitoral gratuita, fez uma observação sobre transporte coletivo, agora faz uma análise sobre a situação dos mercados públicos. Pois é, Joelson, estamos a menos de 15 dias do pleito, a menos de 15 dias para a disputa eleitoral em Teresina. Qual é a tendência aí com relação ao discurso dos candidatos? É aumentar o tom. Quem é de oposição, aumentar o tom das críticas à Prefeitura de Teresina e o candidato, naturalmente, da situação, nós vamos ver daqui a pouquinho na reportagem, exatamente aumentando o tom na defesa das propostas da situação em contraponto ao que os adversários estão apresentando nesse embate final do pleito aqui em Teresina. Então vamos ver o que disse o candidato Kleber Montezuma, candidato do PSDB. Nessa agenda de campanha política, ele deu as declarações a Elivaldo Barbosa. Vamos ver. O candidato Kleber Montezuma promete investimentos na zona rural. Ontem, o candidato tucano visitou as comunidades Boa Hora e São Vicente, nas regiões norte e leste da capital. Vou levar energia solar para a agricultura familiar, para que haja irrigação e tenha a produção o ano inteiro, gerando mais renda para a agricultura familiar. Vou melhorar as estradas que precisam muito delas serem melhoradas. Isso é bom em todos os aspectos. Vou fazer funcionar na zona rural, aos finais de semana, os postos de saúde, porque lá eles precisam do posto de saúde funcionando aos finais de semana. E eu vou fazer isto. E vou melhorar ainda mais a educação. Na política, o candidato Kleber Montezuma não tem dúvidas. Um eventual segundo turno já foi definitivamente antecipado. Para o tucano, só há agora 2 candidatos, a sucessor do prefeito Firmino Filho. Todas as pesquisas mostram 2 candidatos que se destacaram e são os 2 que vão para o segundo turno. Um deles é o professor Kleber. Agora, a cidade de Teresina vai decidir. Eu estou dizendo que vou resolver problemas que existem na cidade. O outro também diz que vai resolver. A cidade vai agora decidir quem é que tem preparo, quem é que tem experiência administrativa, quem é que tem capacidade de gestão para fazer aquilo que está dizendo que vai ser feito. Elivaldo Barbosa, tem uma declaração forte, de Kleber Montezuma garantir, que estará no segundo turno ao lado de um outro candidato, que ele nem cita o nome aí, mas suponho seja Doutor Pessoa, Joelson. E ele meio que... É como se ele abrisse ali uma clareira para que houvesse uma briga só de 2 a partir de agora. Está cedo para isso, Elivaldo Barbosa? Ou é uma estratégia dele, especificamente? É estratégia, Joelson. É uma estratégia, é uma nova estratégia do PSDB na reta final da campanha em Teresina. Leva o tom do discurso e mira doutor Pessoa. Esse é o novo tom da campanha que foi reafirmado, isso que eu estou dizendo aqui, pelas declarações do candidato Kleber Montezuma, com todas as letras. O PSDB com estratégia nova e mais ofensiva em relação ao adversário mais próximo na avaliação de Kleber Montezuma, que é exatamente o candidato doutor Pessoa do MDB. Quando você fala de nova estratégia, Elivaldo Barbosa, vamos lembrar que até aqui o candidato Kleber Montezuma adotou uma estratégia que o apresentasse, Eu sou do Kleber Montezuma, professor Kleber, e a partir daí falar um pouco mais a respeito da história dele, ele próprio do Kleber Montezuma, que se considerava um desconhecido
do teresinense. Agora, a etapa é outra. Claro. Exatamente. Teve essa etapa aí que você se referiu, de fato aconteceu. Uma outra etapa, digamos assim, mais política, em que o alvo não era doutor Pessoa, e sim Fábio Abreu. E pela avaliação das pesquisas, essa missão foi cumprida e agora o alvo é exatamente o candidato do MDB, doutor Pessoa. Doutor Pessoa do MDB, que hoje teve uma manhã dedicada à gravação de programas eleitorais, Arivaldo Barbosa. Exatamente. Foi uma manhã exaustiva, de muito trabalho para o candidato MDBista. A manhã inteira de gravações e com duas coisas. Propostas em relação ao contraponto apresentado aí pelo candidato Kleber Montezuma e outra previsão para o pleito de 15 de novembro. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. O candidato do MDB aponta prioridades do programa de governo na reta final da campanha. Eu tenho observado descaso na parte saneamento básico. Emprego e renda no ano passado deixou de ser absorvido 2.300 empregos, porque não teve um incentivo municipal, mas o clamor maior ainda continua sendo na saúde. Segurança e saúde e as ações sociais. Doutor Pessoa também avalia possível cenário de disputa polarizada já no primeiro turno e faz projeções para o pleito de 15 de novembro. O chamamento é constante. O doutor Pessoa, quando anda por aí, aumenta gradativamente esse chamamento do povo. Eu acredito na vitória no primeiro turno. Portanto, eu estou trabalhando para que aconteça a vitória no primeiro turno. Elivaldo Barbosa, se Kleber Montezuma deixou claro que polarizou a disputa, doutor Pessoa não fica por baixo? Se polarizou, eu venço no primeiro turno. Ficou mais ou menos nesse tom. Exatamente, Joelson. Esse é o cenário que, de forma até inesperada, surge no dia 2 de novembro, ou seja, menos de 15 dias do pleito. Ou seja, um acirramento notável aí, público e notório envolvendo o candidato do PSDB e o candidato do MDB, esse acirramento maior nessa reta final da campanha. Se de um lado Montezuma promete e disse aí endurecer o discurso, estabelecer comparações, mostrar diferenciação de perfis em relação à candidatura do PSDB e a do MDB, por outro lado, a do MDB faz, através de doutor Pessoa, uma previsão otimista, que é de vencer o pleito já no dia 15 de novembro. Ou seja, é como se o cenário de candidaturas pulverizadas, de partidos fortes disputando a eleição no primeiro turno, esse cenário já foi desfeito, digamos assim, no momento atual da campanha aqui em Teresina. Tá aí. Opiniões de doutor Pessoa e Kleber Montezuma. Vamos lembrar que é a opinião dos dois, afinal de contas temos outros candidatos, Fábio Novo, Fábio Abreu, Simone Pereira, Major Diego. Tem aí uma grande quantidade de candidatos, são 12, né, Elivaldo? 12. Recorde, inclusive, nas eleições municipais em Teresina, que apontam num sentido contrário. A análise dos dois candidatos, Kleber Montezuma e Pessoa, é esta. Mas essas 12 candidaturas, aliás, falava sempre sobre isso, inclusive se falou que era uma estratégia da oposição ter mais candidatos competitivos para garantir uma eleição no segundo turno. Tudo isso foi colocado, né? Se desfez agora, aí é uma análise muito pessoal de Kleber e Pessoa. Eles têm elementos para falar isso, Rivaldo? Pesquisas, né? O elemento que sempre afirmam são números de sondagens pré-eleitorais, ou sondagens da campanha eleitoral. Agora, é claro que são declarações fortes, o tom elevado, que devem repercutir nas outras candidaturas. Sim. Vamos aguardar aí o curso da semana para saber como se comportam os candidatos das outras siglas, do PSD, do próprio PT, da Unidade Popular, do Patriotas, enfim, os candidatos aí do PL, no caso o Fábio Abreu, dos candidatos aí que da mesma forma disputam o cargo de prefeito de Teresina. Bom, como dissemos, os candidatos, a maioria dos candidatos, suspenderam a agenda nesse período do dia 2 de novembro em respeito ao feriado do dia de finados. E aí não tiveram compromissos externos de campanha. Muitos ficaram em gabinetes, escritórios, trabalhando as suas estratégias para essa reta final da campanha. Fábio Abreu, candidato a prefeito pelo PL,
fez a opção de ter um momento reservado com familiares na cidade de José de Freitas, onde fez visitas a cemitérios, fazendo as visitas do dia de finados, na companhia dos parentes. Ele que tem uma origem ali naquela região, o candidato Fábio Abreu, portanto, suspendeu a sua agenda externa para viver momentos pessoais nesse dia 2 de novembro.